Na próxima semana temos eleições nos Estados Unidos. E o seguinte, se eu tivesse R$ 10 para apostar em quem seria o vencedor, eu não apostaria, né? Porque não dá para apostar absolutamente nada. Boa tarde para você, amigo. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Aposta que não será o Joe Biden, que não será o tio Paulo. Agora, o que a gente pode dizer é o seguinte: então, em primeiro lugar, é um resultado imprevisível. Eu diria que, neste momento, há uma levíssima vantagem para o Donald Trump, mas isso não perfaz qualquer tipo de previsão. Tá? A gente está numa eleição apertadíssima e realmente imprevisível. No seguinte sentido, eu já expliquei isso em alguns artigos, em alguns comentários, mas como você tem um cenário de um país onde o voto não é obrigatório e o comparecimento nas urnas dos eleitores em eleições disputadas faz toda a diferença, porque nos Estados Unidos a gente tem um sistema, fala-se muito do colégio eleitoral, é até um assunto que eu devo abordar essa semana em coluna, explicando como é que funciona o colégio eleitoral, que é um sistema que eu gosto, tá? Diga-se de passagem. Tem muita gente que faz umas críticas completamente idiotas ao sistema. É um sistema inteligente, é um sistema que viabilizou a maior democracia do mundo, o país mais importante, mais livre. Então, assim, vamos com calma também, né? Essa ideia de que é um sistema antigo. Não, antigo também, a língua que a gente está falando aqui tem quase 1000 anos. Então, assim, parar um pouco com essas besteiras. Né? Mas o sistema do colégio eleitoral, como é que ele funciona? Né? Que faz muita diferença nessas eleições apertadas. Cada estado, né, dos 50 estados que compõem os Estados Unidos da América, é como se fosse uma eleição em separado. Então, vamos dizer, na Flórida, você tem uma quantidade de cadeiras que são ocupadas por delegados desse colégio eleitoral, mas não é uma proporção direta, em primeiro lugar, como mais ou menos todo mundo sabe, mas também tem aquela regra do vencedor leva tudo, the winner takes it all, até tem música, enfim. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo numa eleição apertadíssima, por exemplo, agora em Fortaleza, Wilson, a gente teve uma eleição para prefeito apertadíssima. Né? A diferença do prefeito de Fortaleza eleito para o bolsonarista, lá, o André Fernandes, que ficou em segundo colocado, foi uma diferença mínima. Agora, se fosse uma eleição americana, o estado do Ceará ia corresponder a um número de cadeiras do colégio eleitoral e o vencedor, no caso lá do Ceará, de Fortaleza, o petista, ele ia levar o estado inteiro. Então, todos os delegados do Ceará seriam representantes da campanha vitoriosa. Então, esse resultado não seria, o resultado ali quase empatado, não seria espelhado na representação do Estado no colégio eleitoral. O colégio eleitoral seria representado por delegados que todos, em unanimidade, votariam no vencedor, independente da eleição ter sido um 7-1 ou ter sido quase um empate. Então, isso faz muita diferença. Por quê? Porque se eu escrevi até um artigo esses dias explicando isso. Você vai pegar, por exemplo, na eleição do Trump de 2016, em alguns estados ele ganhou com menos de 1% dos votos. O Michigan, se não me engano, foi 0,2%. Então, foi uma diferença muitíssimo apertada, que no Brasil significaria uma coisa diferente do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você ganhar por 2 votos, não interessa, você leva o estado inteiro. E aquele estado inteiro representa o vitorioso no colégio eleitoral. Entendeu? Então, isso realmente faz muita diferença, e é isso que faz ser muito difícil prever o resultado de uma eleição disputada, porque às vezes é 10 mil votos para cá ou para lá que decidem um estado inteiro, e aquele estado inteiro pode virar a eleição para um lado ou para o outro. Não sei se deu para ser didático, Wilson, você me diz aí, mas é um. Oi? Não, por favor, Alexandre, prossiga. Mas é um sistema que nesse sentido, ele é muito diferente do nosso aqui no Brasil. Entendeu? Então, essas coisas têm que ser levadas em conta. Então, por exemplo, você vai pegar a eleição para presidente aqui no Brasil em 2022, o Bolsonaro ganhou apertado em São Paulo. Tudo bem,
Mas São Paulo, se fosse o sistema americano, seria o estado mais populoso, o estado com mais cadeiras no colégio eleitoral. Todas as cadeiras seriam bolsonaristas. Não teria nenhuma para o Lula, que o Lula teria ganhado, que o Bolsonaro teria ganhado o estado. Entendeu? E aí, esses estados muito populosos, eles, por exemplo, fazem muita diferença por causa disso. E, normalmente, pró-Partido Democrata. O Partido Democrata tem sido muito bem votado em grandes colégios, como Nova York, como Califórnia. O Partido Republicano tem conseguido chegar junto no Texas, que é o segundo país, o segundo estado mais populoso. É um do lado do outro, isso é uma coisa interessante. Se você somar a Califórnia com o Texas, são 2 estados dos 50, um do lado do outro, eles são 20% da população dos Estados Unidos inteiro. E o Texas é um estado bem republicano e a Califórnia é um estado bem democrata. Então, ali, quando você olha bem Califórnia e Texas, você tem um pouco do espelho da divisão do país. O Texas tem votado consistentemente nos republicanos e, de uns tempos para cá, a Flórida também. A Flórida era considerado um estado pêndulo, um swing state, mas atualmente é considerado um solid red, um vermelho sólido. É uma votação sólida no Partido Republicano, o que tem feito os republicanos um pouco mais competitivos na média. Então, assim, essa história toda é para dizer que não dá para fazer previsão ainda, e eles sabem disso, tanto que tanto o Trump quanto a Kamala estão fazendo campanha todo dia, até o último dia, eles vão fazer campanha exatamente nesses estados pêndulo, no Michigan, na Pensilvânia, Ohio. São estados ali, muitos do chamado Cinturão da Ferrugem, onde são Minnesota, eles são considerados pêndulos. Por quê? Porque exatamente eles fazem essa diferença entre a vitória e a derrota e não tem uma previsão fácil para se fazer para onde vai. Esses estados votaram muito nos democratas nas últimas eleições, mas em 2016 votaram no Trump e o Trump acabou eleito. Então, é por isso que tem essa disputa muito acirrada e, normalmente, quem ganha, quem leva esses estados, leva a presidência, pelo menos em eleições apertadas como essa.